todos. Eu sou o Fernando Serapião, um dos curadores da exposição Infinito Vão, e vou ter a alegria, na verdade, de mediar essa conversa inédita. Nunca os três estiveram reunidos por uma conversa, acho eu que nem numa mesa de bar, né? Então a gente vai aqui, infelizmente não com cerveja, vinho, nada parecido, mas com água, vai tentar tornar isso uma coisa leve, um bate-papo entre colegas. Os três são arquitetos. Aqui, Cristiano Mascaro, formado pela USP, e fotógrafo, foi o pioneiro aqui dessa mesa em começar a trocar, né, a carreira de arquiteto pela fotografia. Depois, só para ir em ordem de idade, depois Nelson Kohn, também formado na USP, mas em outra época, não é? em outro momento, e por fim Leonardo Finotti, formado na Federal de Uberlândia. É o mais jovem aqui, não só entre os fotógrafos, mas na mesa, é mais jovem do que eu. E eu queria começar esse papo dizendo o seguinte, né? Esse é o livro que a gente vai lançar aqui hoje, no final do dia. E não se faz um livro sem imagens, né? Não se faz um livro sem fotografias de arquitetura, né? No fundo, o trabalho do arquiteto isolado na prancheta, depois ali na obra, executa, a obra fica lá, mas a maioria das pessoas acaba conhecendo o projeto, até hoje pelo menos, através da fotografia, não é? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, desse desafio. O Cristiano é muito mais um fotógrafo de cidades e de espaços do que efetivamente um fotógrafo de arquitetura, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouco esse desafio de colocar o espaço, né, dentro de alguma coisa que é tridimensional, né, dentro de um plano bidimensional. Começando pelo Cristiano, vamos começar aqui na ordem. Por favor. Ordem cronológica. Cronológica. Então, eu vou falar para a plateia, acho que é melhor, não do que falar com o maior respeito. Fique à vontade. Então, isso é um papo. A plateia faz parte, não somos nós quatro, somos aqui 150. Perfeito. Bom, agradeço a presença de vocês, ao convite, né, que o Fernando me fez, de falar um pouco da fotografia e arquitetura. Coisa que acabei me ocupando desde o momento que eu estudava na faculdade, que era um momento muito inspirador, muito estranho dizer, porque eu entrei na faculdade em 64 e saí em 68. 2 anos marcantes assim, né, da ditadura militar, mas isso realmente fazia com que a gente houvesse uma resistência a tudo aquilo. Então, eu acabei, pelo currículo plural, né, de uma faculdade de arquitetura, acho que particularmente a FAU, eu acabei descobrindo fotografia na própria faculdade de arquitetura. Hoje, acho que isso já não existe tanto assim, mas eu me lembro que a biblioteca da FAU, no tempo ainda da Rua Maranhão, para mim foi uma surpresa encontrar não só livros de arquitetura, de artes plásticas, e uma coleção da revista Life, que eu não entendia como é que numa escola de arquitetura havia uma assinatura de uma revista de fotojornalismo, que foi assim pioneira e tal. E daí descobri um livro também de Cartier-Bresson, Robert Frank, essa coisa toda, e a faculdade me deu uma liberdade, e com o apoio de alguns professores, vários deles, né, de me tornar fotógrafo dentro de uma escola de arquitetura. E inicialmente fui repórter fotográfico da revista Veja, fazendo jornalismo, né? E o que me encantou inicialmente, até anterior a esse período na faculdade, era a cidade. Isso que o Fernando estava dizendo. Eu acabei, no início do meu trabalho de fotógrafo, falando muito mais a cidade do que propriamente a arquitetura, apesar de ter saído tão recentemente de uma faculdade de arquitetura. Então, a cidade, de fato, me impressionou, me levou a fotografá-la, porque, quando eu era garoto, a gente andava a pé e as famílias não tinham carro, né? Então, daqui a pouco a gente passa para o metrô, então a gente vai sair da garagem, né, do que acontece. Eu acho que não existe um certo autismo urbano. Eu acho que isso é o professor Flávio Mota que dizia para a gente. Eu acho que a fotografia me levou, então, a observar a cidade dessa forma, porque eu caminhava para a Avenida São João e pelo centro da cidade, não havia shopping, essa coisa toda. E
e acabei tendo essa convivência com a cidade que me colocava questões, evidentemente. E assim eu comecei essa carreira de fotógrafo de cidade. Inicialmente, eu, depois de ter voltado à FAO para trabalhar, para coordenar um setor de recursos audiovisuais, eu tive um pouco mais de contato, bastante contato com os arquitetos, com a arquitetura, tive que me atualizar, porque eu tinha ficado 4, 5 anos distante, assim, um pouco, né, do assunto arquitetura, e daí passei a fotografar. Foi daí que eu aprendi, de fato, que é fotografar arquitetura, que tem um certo ritual, uma certa liturgia, vamos dizer assim, né? Vou falar aquilo agora, né? Às vezes imposta pelo arquiteto, né? Então, nós estamos comentando aqui, né? Evidentemente, todos nós respeitamos os arquitetos, até porque eu me formei, minha mulher é arquiteta e tenho 2 filhas arquitetas, então tenho o maior respeito, né? Não só pelos arquitetos em geral e pela família. Mas eu aprendi que eu não tinha mais a liberdade de fotografar, como eu fotografava a cidade, eu não tinha liberdade de fotografar arquitetura. E eu acho isso natural. Quer dizer, os arquitetos têm as suas ansiedades, a sua vontade de mostrar, né, a sua obra. Então, eu acho que isso tolhe, de uma certa forma, o trabalho do fotógrafo, que eu acho que é meio cultural. Sabe, quando eu estava estudando arquitetura e que eu via fotografia de arquitetura, nós tínhamos em São Paulo, pelo menos, um fotógrafo de arquitetura, né? O José Moscardi, né? Que fazia fotos, né, sempre acompanhado do arquiteto, com uma câmera grande formato, que isso era importante, porque tinha correção de perspectiva. Acho que isso que eu dizia, a liturgia um pouco, você tem que realmente corrigir perspectiva, não fazer aquela foto de uma igreja, por exemplo, né, que se ajoelha no chão, não por ser igreja, não sei, mas daí as 2 torres ficam assim. A gente vê coisas desse tipo até hoje. Mas, ao longo do tempo, surgiu uma geração, né, que eu acho que pertence ao Nelson, né? Nós convivemos na FAO, e em seguida conheci o Leonardo Finotti. Hoje tem outros jovens, mais jovens até do que os 2, que estão fazendo arquitetura muito bem. Mas eu sinto que existe ainda um temor, vamos dizer assim, do arquiteto querer acompanhar o fotógrafo. Eu imagino quando o Hiroshi Sugimoto, que foi um grande arquiteto, um grande fotógrafo de arquitetura, né, que editou a GA, a Global Architecture, e ele veio fotografar no Brasil. Garanto que nenhum arquiteto que foi com ele deu palpite, né? Porque ele era um cara consagrado. O Nelson acompanhou, eu acho, que o Hiroshi Sugimoto, né? Futagawa. Então, isso... Futagawa. Oi? Futagawa. Yukio Perdão, Futagawa. Não, eu confundi, fiz um erro de japonês, apesar de não falar. Não foi um erro de português, foi um erro de japonês. Né? Não, pois é, tem um erro de português. Isso... O Nelson Werneck, que fez essa piada quando ele entrevistou o Saramago, me parece que o prêmio Nobel saiu para um outro português, mas não era. Eu acho que eu fiz um erro de português, mas não era. Esse é um erro só de escritor. Perdão aqui pela falha. Então, reivindico isso de qualquer forma, porque eu acho que nós teríamos, acho que nos aperfeiçoaríamos pelo desafio de interpretar, assim como há um intérprete que canta, né, uma canção, né, de um compositor qualquer, né? Então, na verdade, nós somos intérpretes e, evidentemente, que nós somos responsáveis, né, por isso. Eu talvez tenha me desviado, eu sou um meio contador de história. Não, mas está ótimo, está ótimo. Questão, né? Bom, mas o desafio, quer dizer, o desafio é esse. Realmente, eu acho que eu acho assim emocionante, realmente, você estar diante de um edifício. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? E a que mais eu me recordo foi diante do MEC, né? O Ministério da Educação e Cultura, lá no Rio, que é um projeto pioneiro, acho que das melhores obras assim, do modernismo, né, mundiais, que eu sempre digo que ali, como se fosse você tem que ajoelhar diante daquele edifício, mesmo que não seja um templo, né? Porque realmente passa pela cabeça, acho que todos os ensinamentos que você teve na faculdade, essa coisa toda. Então, eu tive felizmente, para o bem e para o mal, eu tive assim o privilégio, e pelo tempo que eu venho fotografando, de participar de alguns projetos ligados à arquitetura, patrimônio histórico. Então, conheci muitos edifícios da arquitetura brasileira. Fiz um livro, para mim foi uma descoberta, com o Vitor Bourton, um designer grande amigo meu, sobre o modernismo carioca, né, que eu fotografei 18 obras, né, numa época
áurea, de ouro, assim, vamos dizer, da arquitetura brasileira, diferente um pouco da paulista, né? O Rio era capital foi do Império, foi capital da República, essa coisa toda, e a fotografia, perdão, a arquitetura do modernismo foi, para mim, também um desafio conhecer as obras dos irmãos Roberto, Reidi, né? O Pedregulho, são obras que você só tinha visto em fotografia, e está diante delas, você tem outra sensação, né? Enfim, completando, né? A arquitetura é, no meu entender, assim, pela sua perenidade, né? A gente tem fotos desde ou existem obras de arquitetura desde a Stonehenge, as pirâmides do Egito e assim até hoje em dia. E a fotografia eu considero como se fossem pegadas que o homem deixou ao longo da história e que mostram de uma forma muito nítida a evolução do conhecimento humano, né? Na sua técnica, no seu poder de criação. E a fotografia persegue isso. Eu acho que eu nunca fui ao Taj Mahal, nem às pirâmides, mas eu sei muito bem como eles são, né? Porque eles fazem uma espécie de um desdobramento, assim, né? Como é que a gente pode chamar? Em suma, quer dizer, uma radiografia completa, né, do que é um edifício. E sempre fixando momentos fundamentais. A observação a olho nu era distraída, né? Somente em cidade, essa coisa toda, a gente acaba não prestando atenção nas coisas. E a fotografia fixa realmente, de uma forma mais crítica, o que é mais fundamental. Então, eu acho que a arquitetura... Quer dizer, não é por acaso que o Niepce, que foi o criador, vamos dizer, do primeiro processo fotográfico, a ideia que ele teve, o primeiro impulso, foi abrir as janelas do seu escritório, da sua casa, e lá fotografar os edifícios que ele tinha à sua frente. E assim, a fotografia realmente acabou como fosse um amor à primeira vista, né, entre a fotografia e a arquitetura. Pronto. Essa água é sua, eu servi para você. As perguntas, isso. Olha, quem tiver perguntas, no final a gente vai tentar fazer as perguntas de vocês. Tem que só chamar as pessoas que estão com os papéis ali na mão para serem encaminhadas a mim depois. Nelson, o Cristiano classificou o fotógrafo como intérprete, né? Mas na música é um pouco diferente, quer dizer, na música o intérprete acaba sendo muito mais destacado do que o compositor qualquer, como o Cristiano falou, quer dizer, no fundo a estrela é o intérprete, né? A estrela não é o compositor, enfim, é assim que funciona. Você se coloca como intérprete da arquitetura? Como é que você entende isso? Bom, é mais ou menos. Só para fazer uma divisão aqui, eu acho que o Cristiano é um fotógrafo, vamos dizer, um fotógrafo autor, né? Em que a arquitetura, ele tem um trabalho de expressão pessoal, que é o que mais interessa. Quer dizer, quando eu comecei a fotografar, praticamente não havia um fotógrafo, havia o Cristiano. Mas o Cristiano era um fotógrafo da cidade, um fotógrafo, vamos dizer, um artista, um cara que usa a fotografia como forma de expressão. E a arquitetura era um objeto. Eu acho que o que eu e o Leonardo fazemos é um recorte um pouco diferente, né? A gente trabalha na difusão da arquitetura, quer dizer, um conjunto de informações, que é as revistas, os textos, os desenhos, que estão é um outro departamento. As coisas são interligadas, mas são posições mais ou menos distintas. Eu queria pegar dizer de onde vem isso, pegar essa última fala dele, do Niepce, que é a primeira fotografia da história, que é de 1827, que é uma foto da janela, é uma foto da janela do quarto dele, e os fotógrafos de arquitetura adoram dizer que a primeira fotografia da história é uma fotografia de arquitetura, é óbvio. Mas, quer dizer, por que é uma fotografia de arquitetura? Porque, na época, os processos eram os processos primitivos, o material sensível à luz, e na primeira foto, acho que, se não me engano, é um tipo de asfalto, que era o betumen da Judéia. O asfalto é um material fotossensível. A gente vê quando você asfalta uma rua, ela está pretinha, né, bonitinha, tal, e com o tempo ela vai clareando.
porque ela é fotossensível. Mas ela não é fotossensível como um material fotográfico. Ela, quer dizer, é o primeiro material fotográfico, mas ele é muito pouco fotossensível. Então, para fazer essa primeira fotografia, o NIPS demorou 8 horas. Então, evidentemente, que a câmera haveria de estar parada e o objeto dele também. Então, a fotografia e a arquitetura começaram juntas desde o início. E durante todo o século XIX, então, você vê muita fotografia da arquitetura durante o século XIX e começo do século XX. Mas há aí um divisor... a fotografia de arquitetura, especificamente, há um divisor de águas que é o advento do modernismo. Porque, vamos dizer, a arquitetura moderna, óbvio, hoje é o que a gente vê em todos os lugares e é super aceita, mas com o advento do modernismo foi uma forma de fazer arquitetura bastante contestada e combatida e difícil de ser digerido, né? Quer dizer, a pessoa está acostumada com aquela arquitetura vistosa, cheia de detalhes e balaustradas e capitéis e não sei o quê, e, de repente, chegam os arquitetos que não tem nada disso, que o que importa é o espaço. Né? Junto com o advento do modernismo, então, quer dizer, é uma batalha, e é uma batalha de informação. Eu acho que os fotógrafos, quer dizer, a mídia de arquitetura, como a gente conhece hoje, ela tem início lá. É um momento em que para enfrentar essa guerra, o modernismo precisa entrar na guerra de informações. Então, tem várias revistas dessas que existem até hoje na Europa surgem nessa época, que elas são, acho que tem duas funções, né? Eu digo a revista porque, vamos dizer, a revista ou a mídia de arquitetura, ela vai mostrar através de várias, que eu vou falar disso, vários elementos para divulgar os projetos arquitetônicos. Espera, me perdi aqui que eu estava falando. Essa mídia que surge aí por volta da década de 30, ela tem basicamente duas funções. Uma é uma função didática, né? Quer dizer, o que eu tenho que gostar nessa arquitetura? Pô, eu adorava aquele desenho, aquele trabalho todo que existia naquela porta, tal. Agora, como que eu vou gostar dessa parede de concreto? Quer dizer, o que eu tenho que ver, né? Então, essa a primeira função é uma função didática. A segunda função é uma função militante. Quer dizer, é mostrar que o negócio é esse mesmo, que a questão da arquitetura são os espaços criados e não esse monte de enfeitinho. Tá? E o arquiteto e o fotógrafo, quer dizer, a mídia, ela tem, desde então, e acho que quase até hoje continua a mesma coisa, apesar de os avanços tecnológicos estarem mudando um pouquinho, mas ela tem basicamente o texto, o desenho e a fotografia, para poder o quê? Construir uma história, construir uma narrativa, porque a experiência da arquitetura ela não é substituída por nenhum desses meios. O Fernando falou no começo que, sei lá, se eu perguntar aqui quem conhece o Taj Mahal, todo mundo vai levantar a mão, mas se eu perguntar quem esteve lá, vai ser 1/10. Né? A gente fala que conhece o Taj Mahal, mas a gente não conhece, a gente conhece as fotografias do Taj Mahal. Acho que foi nesse sentido que você falou no começo. Essa vivência da arquitetura, tá? A arquitetura tem o seu espaço, tem o cheiro, tem o gosto, tem uma experiência sensorial e de uso que ela não pode ser substituída nem pelo texto, nem pelo desenho, nem pela fotografia. Quer dizer, o que a gente pode fazer? O que nós, fotógrafos, redatores e desenhistas podemos fazer? É construir uma narrativa que vai dar
uma opinião pessoal, um comentário pessoal sobre o que é aquela arquitetura. E o ouvinte, o espectador, ele vai ler a minha história sobre aquela arquitetura. Nesse sentido é que é super importante a fotografia de arquitetura e como não dá nunca para perder essa dimensão de que a fotografia da arquitetura não é arquitetura. Então, nesse sentido, eu concordo com o Cristiano, que nós somos intérpretes, né? Só chego lá por uma outra abordagem. Quer dizer, esse primeiro passo da fotografia de arquitetura que eu associei ao modernismo, eu falei que tem essa abordagem didática, mas tem também o lado militante. Essa militância que iniciou no modernismo, ela é como se fosse um ranço que a mídia traz, até hoje. Eu acho que, até hoje, as mídias, os sites, as revistas, têm essa coisa, que elas são quase que propagandísticas. Apresentam um projeto como o arquiteto apresentaria. E isso é um problema da mídia de arquitetura e da forma da gente trabalhar com arquitetura que diferenciam, por exemplo, de outras mídias, entendeu? O Estado de São Paulo, ele não vai, quando ele vai falar uma coisa sobre o Bolsonaro, ele não vai perguntar para o Bolsonaro a opinião do Bolsonaro para escrever no jornal. Quer dizer, a mídia tem um distanciamento do seu objeto que, muitas vezes, a mídia de arquitetura não tem, né? A revista ou o site manda um e-mail lá para o arquiteto e pede fotos, desenhos e textos. Você trabalhou muito na mídia de arquitetura e sabe que isso é uma coisa muito comum. Não, textos nunca. Texto nunca? Não, textos... Nunca. A minha, em geral, quer dizer, no fundo tem várias posições, mas, em geral, a mídia... Existem, por exemplo, a revista Suma Argentina publica texto de arquiteto, mas é uma raridade, isso não acontece. Geralmente, é um texto que alguém da mídia faz. Mas você tem razão, no fundo... mas existem outras mídias mais complexas, mesmo em revista, que fazem as próprias fotos, e aí cria problema com o arquiteto, não é? Porque, no fundo, a divulgação, como você chamou, né, daquele trabalho, não passa pelo crivo dele, quer dizer, ele não aprovou a difusão, ele não aprovou aquela foto, né? Isso eu já sei de vários casos problemáticos por isso, né? Ou seja, a gente não está acostumado realmente com isso. Mas só jogando a bola para o Leonardo Finotti, o Nelson Léo falou do trabalho autoral, né, do Cristiano, e falou em militância, né? Queria que você falasse um pouco disso em relação ao seu trabalho, né? Porque você sempre se diz um militante, e também você sempre também às vezes incomoda os arquitetos que querem aquela foto, porque ele vai lá fazer a foto que ele quer, não a foto que o arquiteto quer. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso nessas duas óticas, da militância e da autoria, dentro do universo da difusão, né? Tá. Bom dia a todos, obrigado aqui pelo convite. Tá aqui representando a geração mais nova. Da minha parte, eu acho que a minha carreira toda foi na contramão, no sentido, apesar do meu pai também ser arquiteto, ter feito FAU-USP, como vocês, eu estudei na Federal de Uberlândia. Acho que essa aproximação à fotografia é parecido com o caso do Cristiano, de acontecer naturalmente nesse ambiente do curso de arquitetura. Tive uma figura que foi o Tomás Harel, que era o professor de fotografia, que, no fundo, o que me atraiu nele foi ele ser completamente apaixonado pelo que ele fazia. Então, essa paixão pelo ofício, e isso não quer dizer que em nenhum momento eu quis ser fotógrafo na minha vida, mas você tem quase um magnetismo você encontrar uma pessoa que realmente
plenamente apaixonado do que faz. Então, houve esse magnetismo entre a gente, onde ele acabou me envolvendo em todas as situações que eram muito limitadas no curso de faculdade, que era basicamente uma matéria optativa de fotografia. Eu fiz, isso foi logo quando eu entrei, não tinha vaga, fiz como ouvinte, depois fui matriculado, depois ele me convidou para ser 3 semestres monitor no laboratório, coisa que eu particularmente não gosto nada. Então, naturalmente, morreria aí porque eu desisti do laboratório, mas mesmo assim a gente continuou. Eu fiz o meu TFG, a gente inventou um TFG em artes plásticas, porque ele era professor de artes plásticas, ou seja, eu fiz o TFG de artes plásticas antes da arquitetura como uma forma de continuar envolvido no meio da fotografia ali, ou seja, mais um ano eu prorroguei ali minha atividade de fotografia paralela ao curso de arquitetura. Nesse momento, eu fiz a minha primeira viagem para a Europa, onde roubaram todo o meu equipamento, os filmes, todos que eu tinha, tudo, e uma coincidência, assim, que o departamento de engenharia mecânica tinha comprado um super equipamento e tudo que acontecia, o Tomás era acionado e eu pegava carona com ele. Então, basicamente, eu vi uma foto da gota do leite, eu nem lembro o nome do fotógrafo, aquela coroa, assim, e fiquei seduzido com aquilo e nós montamos um projeto de iniciação científica em fotografia no curso de engenharia mecânica. E eu acho que isso que foi o meu primeiro trabalho, digamos, e fiz uma série de exposições aqui em São Paulo, Curitiba, na Caixa, no Salão de Arte, João Pessoa, enfim. Então, eu acho que esse trabalho, enfim, desenvolvi esse projeto de fotografar o pingo do leite, que eram entre meu orientador na engenharia mecânica e artes plásticas, enfim. E logo depois disso, fiz curso Abril aqui em São Paulo, onde eu percebi que eu realmente não teria vocação para fazer foto para revista, uma coisa que foi a única conclusão que eu tive, talvez por ser muito rebelde em ser orientado no fotografar. E fui para Itália, em Treviso, na fábrica, que é um laboratório de experimentação do grupo Benetton, onde fizeram a revista Benetton, tudo, e tive uma experiência lá, por sinal, mal sucedida, que esse trial não efetivou a experiência lá. Fiquei só menos de um mês lá. E isso me levou a Portugal. Então, talvez a afinidade, enfim, em minha carreira como fotógrafo de arquitetura inicia em Portugal de uma forma espontânea, onde eu nunca pensei que eu fosse fotógrafo de arquitetura. Em 2002, estava tendo a Bienal de Arquitetura, um dos principais escritórios de paisagismo português foi escolhido para representar em Veneza, que era o João Nunes, o escritório ProAP. E, como não tinha dado certa experiência da fábrica, eu fui para Lisboa, onde eu tinha uns amigos que, inclusive, eu conheci no curso Abril, que, na época, tinha o Grupo Abril era dono de um outro grupo português, enfim, e mandaram alguns portugueses, enfim. E isso, eu aluguei um quarto na casa de um casal, que era um austríaco, músico de jazz, e uma brasileira, onde esse austríaco dava aula de saxofone para o paisagista, que naquela mesma época, que eu estava do lado de Veneza, tinha visto a Bienal e na verdade, nem tinha ido alguns fins de semana ver a Bienal e nem, na verdade, recordava da sala de Portugal. E ele insistiu para eu conhecer o paisagista, e eu falei, não tem nem o que mostrar, né? Na verdade, eu não tinha material, eu tinha alguma coisa que eu tinha feito com meu pai, participar de Bienal, enfim, o meu trabalho era... Tanto é que meu pai nunca mais me chamou para fotografar, porque os trabalhos que eu tinha feito... E ele insistiu muito em eu conhecer o paisagista e no que eu conheci ele, uma pessoa incrível e tudo, o que eu propus para ele foi de fazer um ensaio de alguma obra dele para ele conhecer meu trabalho. E naquela época fiz tudo em diapositivo,
Fiquei uma semana. A única coisa que eu sabia era que, do catálogo de Veneza que eu tinha em mãos, o único projeto que eu conhecia era o Parque do Parque das Nações, o Parque do Tejo, na verdade, que era projeto dele, e era um lugar que realmente eu me sentia bem, um lugar que eu frequentava e eu gostava lá, e a única certeza que eu tinha era que eu ia puxar esse teste de fotográfico lá. E com isso fiz uma experiência. Eu lembro que eu comprei um projetor de slide, montei uma sequência, e era muito engraçado, porque eu fazia assim, plaf, e ele assim, bestial, plaf, bestial. Aí eu estava recente lá, eu realmente não entendia bem o português, eu achava que ele estava achando uma bosta meu trabalho. Mas ele estava animado. Enfim, essa experiência casual fez com que ele me convidasse para fotografar toda a obra dele, e eu decidisse morar em Portugal, e naturalmente começou minha carreira. Tipo. E desculpa a minha ignorância, até naquele momento, um pouco depois, eu nunca tinha ouvido falar em Nelson Con e Cristiano Mascaro. Então, um absurdo isso, né? Ignorância. Não, Léo, não revele sua ignorância em público, Léo. Não, mas é verdade. Então, assim, tudo para dizer que a minha carreira foi na contramão e que é antinatural. Primeiro, você começar fora, você não trabalhar com alguém onde vai te orientar, enfim. E, a partir dessa relação com os paisagistas, fui construindo uma relação com os arquitetos. Acho que o que marca é esse momento da arquitetura portuguesa. Era um momento mesmo muito incrível, e isso foi uma catapulta no sentido de eu, muito rapidamente, ter colaborado com os melhores arquitetos portugueses, não todos, mas grande parte deles. Isso foi final de 2005, 2003, resolvi morar lá. E o primeiro trabalho que eu fiz no Brasil foi, inclusive, quando terminou o concreto da Fundação Abílio Camargo para o CISA, porque eu comecei a trabalhar com outro paisagista também, que fazia o João Gomes da Silva, que fazia a maioria dos projetos com o CISA. Então, chegou um momento onde eu já tinha, sei lá, uns 10 projetos do CISA fotografados através do paisagista, enfim. E quando nós nos conhecemos, ele sugeriu que eu viesse fotografar, que era um momento interessante, seria legal um brasileiro fotografar, enfim. Bom, outro ponto que eu queria colocar aqui. Da minha parte, eu não sinto nenhuma intervenção do arquiteto tentando me direcionar. Um dos poucos que tentaram fazer isso, é bom que ele está até aqui, o Acaiaba, que quando eu fotografei a casa dele, ele queria sempre me direcionar bastante, mas isso aconteceu pouquíssimas vezes na minha vida. Em relação à militância, não fui eu que falei isso, foi o Raul, que escreveu um texto na Folha, quando eu fiz a exposição Estou para o Rio, que ele me chamou de militante modernista. Tá? E, continuando a história, no fundo, em 2006, quando eu comecei a minha relação com o Brasil, onde eu comecei a trabalhar com vários arquitetos aqui, inclusive o Acaiaba foi um dos primeiros que me deu a oportunidade mesmo de fazer algum trabalho, como o Isai, fiz também para o Kogan, o Thiago Bernardes, enfim, uma série de arquitetos que foram muito importantes para mim, e que eu senti uma necessidade pessoal de iniciar um trabalho autoral mais na linha do Cristiano, mas não focado nas cidades, mas sim no modernismo, né? Então, foi quando, inclusive foi eu e o Fernando, nós propusemos a 2G do Paulo Mendes da Rocha, antes dele ganhar o Pritzker. Fiz um projeto autoral do Niemeyer durante o centenário, que foi uma grande exposição lá no Museu da Eletricidade, em Lisboa, enfim. É uma coisa que eu discordo do Nelson, que esses dois mundos, tipo, para mim, é igual o cobertor de pobre. Faz assim e assim. Vou tirando do meu trabalho comercial e vou colocando no trabalho autoral. E
E, assim, tem sido minha carreira, eu acho, de uma forma muito orgânica e comprometida mesmo com a arquitetura, com a história, com a memória, com a qualidade. E vou ter que discordar do Nelson, essa coisa essa questão da revista, texto, foto e desenho, eu acho que é uma coisa que já está no passado. Eu acho que cada vez mais as publicações de qualidade, ou as bienais, acho que o que tem acontecido nesses últimos 10, 15 anos, onde, principalmente, por causa dos fotógrafos terem um site onde acaba funcionando como uma plataforma independente, a fotografia ela tem muito mais autonomia e tem muito mais exposições, ou seja, as exposições de arquitetura deixaram de ser uma publicação ampliada, que eram há 20 anos atrás, né? Então, acho que a questão do fotógrafo, do olhar e tudo, eu sinto que os arquitetos, quando contratam fotógrafo, é porque se identifica com a forma com que o fotógrafo interpreta a composição, né? Então, acho que isso que eu tinha para dizer. Eu queria ser orientado aqui, até o relógio tem que ir até quanto está aqui? 1 hora. Tá, então a gente tem só 5 minutos, gente. Eu vou tentar fazer algum tipo de pergunta para a plateia. 5 minutos, ou seja, você responde... só mais 5. O Nelson falou assim, eu só aceitei essa mesa porque o Cristiano fala muito, então tudo bem, mas que vocês viram que todos falam muito aqui, né? Bom, eu tenho aqui uma pergunta, olha. A pergunta do Sérgio Sampaio, está sentado aqui à frente. Ele excluiu você da pergunta. Ele excluiu você da pergunta. A pergunta é para o Nelson e para o Léo. Vivemos hoje numa sociedade... Eu estou lendo aqui em voz alta sem saber o conteúdo, hein, gente? Mas o Sérgio não vai me pegar uma peça. Vivemos hoje numa sociedade em que... Sérgio, sua letra aqui, muitas... Bukowski. Não. Desculpa. Eu não preciso entender aqui, peraí. Olha, até que ponto existe um conflito ético na propagação da imagem? É um pouco isso que vocês estavam falando, né? Um conflito ético na propagação da imagem, que são tratadas com softwares e corroboram com a difusão da espetacularização da forma, né? Ou seja, eu acho que no sentido da relação entre realidade né? Porque, em geral, o que acontece é isso. Pelo menos, graças ao talento de vocês, é muito difícil a gente visitar uma obra e se surpreender. Quer dizer, a fotografia é sempre melhor do que a obra, né? Eu, pelo menos, quando vou a uma obra já fotografada, eu não tenho muita surpresa. Já tive até experiências com o Nelson. Às vezes, se eu vou numa obra que, antes dele fotografar ou junto com eles, às vezes eu me decepciono com a obra. Se eu vejo primeiro a foto, não, né? Ou seja, que o fotógrafo tem esse papel, né? Ou seja, nessa valorização e supervalorização. E até que ponto a tecnologia colabora com isso, segundo o Sérgio aqui? Para os dois. A pergunta é para os dois. A gente tem 1 minuto para cada um, por favor. 1 minuto não dá. Bom, tem um dilema básico do fotógrafo e do arquiteto. O arquiteto, os arquitetos que a gente trabalha, fazem eles trabalham com um projeto para uma cidade que ele idealiza e para a cidade que ele imagina. Só que ele vai fazer o projeto aqui em São Paulo e a cidade não é essa. E, quer dizer, ele é completamente tolhido no projeto e quer dizer, o projeto, da forma como é colocado na cidade, vai ter uma superoposição à forma como ele pensa o projeto. Então, é porque não dá para falar tão rápido. Mas, por exemplo, eu sou contra apagar fios das fotos, né? Eu sou contra apagar, falando em relação da cidade, eu sou contra apagar fios das fotos. Eu vou falar. Né? Então, quer dizer, dentro desse dilema da arquitetura idealizada e da cidade existente,
é um dilema que passa para a gente. O que eu estou fotografando? A arquitetura que está na cidade, ou eu estou fotografando a intenção do arquiteto? Bom, eu só posso falar isso, porque isso é uma fala de 15 minutos, mas assim, 1 minuto... Ô, Sérgio, depois você conversa com o Nelson lá fora, que ele tem mais o que falar. Eu sou muito radical nesse ponto. Tem fio, tem fio. Não exagero muito na dose do Photoshop, não. Do tipo, é muito raro alguma intervenção, mas assim... acho que a questão do fio é um complexo de vira-lata. Se você vê a revista GA em Tóquio, lá com um postezão lá, ninguém acha feio, mas aqui em São Paulo acha. Acho que é isso. Bom, a gente chega ao fim. Acho que a gente podia ficar aqui horas, né, conversando, não? O Nelson uma vez falou, ele tem lá o escritório dele na General Jardim e tem uma praça, a Praça Rotary, e ele queria organizar umas peladas lá de futebol, e ele falava assim, não, eu vou ser o juiz, porque é o fotógrafo, entre todos os arquitetos ele ia ser o juiz. Mas eu, como editor, hoje eu fiz o papel aqui do juiz da pelada, e eu acho que, enfim, infelizmente a gente tem que terminar. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês e convidá-los à próxima mesa. Você quer falar alguma coisa? Desculpa, eu falo para não ficar delicado. Por favor. Queria fazer um convite a vocês. Semana que vem, na quinta-feira que vem, o Cristiano abre uma grande exposição no Sesc Pinheiros, na quinta-feira, às 20h. A exposição, não vou lembrar o nome. O nome da exposição? É um bom nome do curador, o Rubens Fernandes. Eu achei muito interessante. O que o olhar alcança. Eu achei em cima. 600 metros quadrados, parece que está muito bonita. Eu não vi nada, mas parece que está muito bonita. Então, está tudo impresso, mas não está na parede. Ponto. Todos convidados a não só a abertura, mas a visitar a exposição depois. Né? Obrigado, gente.